Abra sua Bíblia comigo. Onde? Evangelho de Lucas, isso mesmo. Lucas, capítulo 7, versículos 18 a 35. É uma perícope um pouco maior dessa vez, mas ela faz parte dessa sequência e Lucas não nega, né? Ele é projetado, é intencional na sequência que Lucas coloca aqui. Se você assistiu às últimas duas pregações, se você estava aqui nas últimas duas pregações, nós pregamos Lucas 7, de 1 até o versículo 10, depois pregamos Lucas 7, de 11 até 17. Do 1 ao 10, não sei se vocês lembram, né, Jesus está entrando em Cafarnaum, aí nisso vem um centurião. Aliás, não vem um centurião, ele manda os líderes das sinagogas, né, da sinagoga de Cafarnaum, pedir pelo servo do centurião que está à morte, para que curasse o servo. E Jesus, tá bom, eu vou. E está indo para a casa do centurião, mas esse centurião ele se constrange porque ele é um gentil. E pela lei judaica, um judeu não poderia entrar na casa de um gentil sem que se tornasse impuro. Jesus não está preocupado com isso, mas o centurião está. Esse centurião, inclusive, ele fez um benefício ao povo, que é construir a sinagoga de Cafarnaum, sinagoga que Jesus pregou muitas vezes. Enquanto Jesus estava indo, ele mandou um outro mensageiro para Jesus, para falar assim que Jesus não deveria se incomodar de entrar na casa dele, porque ele, o centurião, não era digno de que Jesus entrasse na sua própria casa. Aliás, ele se achava indigno sequer de estar na presença de Jesus. Mas ele intercede e fala assim para Jesus: manda uma palavra e meu servo será curado, porque eu tenho homens ao meu comando, eu dou uma palavra, ele vai, se eu mandar ele vai, se eu mandar ele voltar, ele volta. Então, esse centurião, que é um gentil, reconhece a autoridade de Jesus e fala, manda uma palavra. E Jesus se admira da fé deste homem e fala até para o povo que não viu fé como esta e que seja conforme a vontade dele. E quando voltam para a casa do centurião, o servo está curado. Ato seguinte, Jesus desce de Cafarnaum, talvez sentido Nazaré, que era a sua cidade, mas ele passa por um vilarejo chamado Naim. E Jesus está entrando pela porta oriental de Naim. Nós falamos que na entrada de Naim tinha uns penhadeiros, uns penhascos nas montanhas ao redor ali. E ele é onde ficam as sepulturas. Enquanto ele está para entrar pela porta, está saindo um féretro, que é o enterro do filho único de uma viúva. E nós vimos que o contexto de Israel, daquela época, perder o filho único, uma viúva perder o filho único, era uma sentença de morte. Porque ela não teria mais quem cuidasse dela, não no sentido de cuidar as suas necessidades, colocar a mesa, trazer uma toalha, mas de sustento mesmo. Quem trabalharia para comprar comida. Essa viúva, o drama dela é terrível. Aliás, nós vimos que no entendimento dos judeus daquele tempo, o estar viúva era juízo. O ter o filho único era também quase uma sentença de juízo. E perder o filho único era uma sentença de juízo. Essa mulher estava triplamente ajuizada, né, por Deus, no entendimento deles, mas vem Jesus, que é a justiça de Deus, e ressuscita o filho daquela viúva e devolve-o. E é interessante que Lucas faz um paralelo com o ministério de Elias aqui. Não sei se você lembra da história de 1 de Reis, em que Elias chega para Acabe e promete que não vai chover, depois ele foge para a torrente de Querite, ele é alimentado por corvos, lá até a torrente seca, e ele vai para Tiro, Sidom, lá ele encontra a viúva de Sarepta, uma cidade, e ela também está saindo colher cavacos de madeira para fazer um fogo, para fazer um pequeno bolo com o resto de farinha e azeite que ela tinha, porque ela ia comer ela e o filho dela. Era mais uma viúva com um filho único. E comeremos e morreremos, segundo ela, porque não tinha comida. A seca estava
atacando toda a região. Mas Elias fala, faze um bolo para mim e primeiro, depois você faz para o seu filho e para você. Gente, é interessante que essa mulher, ela não era incrédula, ela tinha fé. Tanto é que ela fez o bolo. Ela entendia que Elias era um profeta de Deus. Ela fez o bolo. Depois, a palavra fala que o azeite da botija e a farinha da panela não acabaram. Não cessava. Tudo bem que a dieta era de azeite e farinha. Né? Não tinha uma picanha, não tinha, de repente, uma fraldinha, uma maminha, alguma coisa assim. Mas não acabou a comida. Né? Em algum momento, o filho dessa mulher adoece e morre. E ela percebe nisso o juízo de Deus sobre ela, e ela clama ao profeta, porque vieste trazer a memória não dela, mas de Deus, o pecado dela. Só que Elias ora sobre a criança, sobre o menino, e ele ressuscita, ele entrega para ela. E então existe um paralelo com o filho da viúva de Naim, em Elias. E esses dois milagres, eles são muito importantes para entender o que vem agora. Então eu quero ler com você, a minha versão é Almeida, Revista Atualizada. Acompanhe, por favor, eu vou ler todo o trecho, depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Todas estas coisas, que coisas? Né? A cura do servo do centurião, a ressurreição do filho da viúva de Naim e outras. Todas estas coisas foram referidas a João. Que João? O João o Batista. Pelos seus discípulos. E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Preste atenção nas repetições. Esse texto repete muitas frases, muitas perguntas. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então, Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas menor no reino de Deus, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e beberrão de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Vamos orar?
Senhor, louvado seja o teu santo nome. No mar das nossas dúvidas, Senhor, traz certezas que são eternas às nossas vidas hoje. Meu Pai, apesar do que sou, ó Deus, faz de mim boca do Senhor ao trazer a tua palavra a esta parcela do teu povo. Quem está aqui é o corpo de Cristo. Ó Deus, somos imperfeitos, somos, ó Deus, limitados, somos insuficientes. Mas a nossa suficiência está em Ti. A nossa perfeição está em Ti. Ó Deus, a cura para nossas limitações vem do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. Te louvamos para essa manhã. Saímos daqui edificados para a glória do Senhor. Amém. Algumas coisas, esse texto, ele traz 3 divisões muito claras, né? Se você olhar aqui, versículos 18 a 23, ele fala das dúvidas de João Batista. Versículos 24 até o 30 fala das afirmações de Jesus a respeito de João. E versículos 31 a 35 das afirmações de Jesus a respeito daquela geração. Amém? O que está acontecendo aqui? Não sei se você conseguiu captar isso quando você lê, por exemplo, Lucas, capítulo 3. Olha só o que diz versículos 15 a 20. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na sua mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa da Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Nenhum momento aqui, depois desse texto em Lucas, pelo menos, retrata este fato. Porém, quando acontece o capítulo 7 de Lucas, João está preso. João está preso. E ele está preso num lugar chamado Macaero. Eu tive que pesquisar, não é muito comum, né? Se você conhece, lembra do mapa de Israel, da Terra Santa, tem o Mar da Galileia, aí desce o Rio Jordão e existe o Mar Morto, que é famoso esse Mar Morto, né? O Mar Morto, bem no meio dele, mais ou menos, para o lado do que é hoje a Jordânia, existe uma vila chamada Macaero. É a transliteração. Lá existe os restos de uma fortaleza que foi construída há muito tempo antes de Jesus e que Herodes ele a reformou, e ali existia uma prisão. E ali estava João Batista, longe para Dedéu. Judas já tinha perdido a bota, Judas não tinha vindo ainda, né? Mas assim, estava longe, longe. E tinha que ir para o lado do Mar Morto, do lado de Jordânia, é uma terra escarpada, deserto, e desce lá no meio, existia uma prisão chamada Macaero, que é onde João Batista estava. Ele estava aprisionado lá, porém, ele podia receber as visitas dos seus discípulos. E Jesus, lembra, ele estava em Cafarnaum e Naim, aquela região próxima do Mar da Galileia. Ele estava no que nós conhecemos a Galileia dos gentios, bem acima. E os feitos de Jesus, eles se tornaram conhecidos na região, tanto é que quando termina os trechos anteriores, fala que, olha só, versículo 17, capítulo 7. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia, que é lá embaixo, e por toda a circunvizinhança. As notícias chegaram até João através dos seus discípulos. E é muito importante, João está muito preocupado, de fato, com esse tipo de notícia. Por quê?
Vocês têm noção do porquê que João está preocupado com essa notícia? Não? Não, ele não está preocupado se ele vai ser solto. Ele está preocupado com outra coisa. Porque João tem sobre si uma sentença, né? E ele tem sobre si um propósito de vida que ultrapassa ele mesmo. Olha o capítulo 3 de Lucas, versículos 4 em diante, diz assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os cabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. João era este. João era a voz do que clama no deserto. Inclusive, em outros textos, nós descobrimos que João, ele se vestia de pele de camelo, ele comia mel silvestre e gafanhoto, ele tinha uma vida muito rústica, ele não tomava vinho, ele não comia na casa de pecadores, mas João vivia no deserto. Ele era filho de Zacarias, Isabel. Zacarias, ele era um sacerdote que ele fazia o serviço no templo. Isabel era aquela que era estéril na sua velhice e Deus lhe dá um filho, e é João Batista. Aliás, João Batista, ele é aquele que quando Maria vai visitar Isabel, e é interessante, Maria acabou de descobrir que está grávida sem ter tido relação com o seu noivo, que era José, ou qualquer outro homem. Ele está grávida do Espírito Santo. Por isso falando para você, gente, imagina uma mulher, talvez seus 14, 15 ou 16 anos, era Maria, e ela está grávida numa sociedade extremamente complicada para isso. José, ele já foi humilhado de partida, né? A mulher dele está grávida, ele não teve relação com ela. Então ela é extremamente estigmatizada e ela procura uma mulher que entende de humilhação, que é Isabel. E ela desce. E é interessante que Isabel e Zacarias moram na mesma região, abaixo de Jerusalém, mas para o lado de cá do Mar Morto. Então ela vai longe para encontrar-se com Isabel, que era alguém que entendia da humilhação de ser mulher sem fruto ou com fruto no ventre. Porque Isabel gastou sua vida não tendo filho numa sociedade que filho era o auge para toda mulher. E agora ela está grávida de João Batista, que era um milagre. Então Maria vai encontrar-se com ela. E quando Maria sauda Isabel, a criança no ventre de Isabel, ela pula e se mexe. Isabel foi tomada e cheia do Espírito Santo. Isabel percebe Maria, mas o bebê no ventre percebe o Messias. João era este. João era este. João, no ventre da sua mãe, Isabel, percebe a chegada de alguém maior que ele. Percebe a chegada do Messias. E na sua alegria, a própria mãe é cheia do Espírito. Então João tem um ministério. E o ministério de João é ser o precursor do Messias. Ele é aquele que vai aterrar os vales, vai aplanar os outeiros, os montes. E é muito interessante usar essas palavras, porque aquela região toda que eles viviam era muito escarpada, os caminhos tortuosos, cheios de montanhas, cheios de pedra. A única coisa que você tinha certeza que ia ver naquela região era a montanha. Você não conseguiria ver muito longe além disso. Então, quando falar que os caminhos vão ser aplainados, vão ser retificados, havia no entendimento deles muito fácil de que o acesso ao Messias se tornaria quase que imediato. Imagina, é quase como construir uma autobahn de Galiléia até Jerusalém. Já entrou em aeroporto, que tem aquela rampa que você sobe em cima, o negócio vai te levando, né? Então, mais ou menos isso. Só que você fala, mas Fábio, as notícias chegaram em João e ele duvida. Porque a pergunta no coração de João, apesar de ter batizado Jesus,
apesar de ter visto os céus abertos, o Espírito Santo descer em forma corpórea de uma pomba e a voz estrondar nos céus, no batismo de Jesus, assim: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. João assistiu isso, mas está agora João no cárcere, num deserto, com dúvidas. Aí você fala: João desviou. Tanto é que ele está preso. Não, João não desviou. Até o mais fiel dos crentes tem dúvidas. Até o mais fiel dos servos tem dúvidas. Então, meu querido, se você tem dúvidas, não quer dizer que você perdeu a salvação. A dúvida, ela é uma constante na nossa vida aqui. Você vai envelhecendo, os problemas vão surgindo, alguns são insolúveis. E muitas dúvidas passarão por sua cabeça e seu coração. Talvez você chegue no final da sua vida com muitas perguntas por responder. E talvez você chegue à conclusão de que, assim, no céu talvez eu saiba a resposta. E vai ter que se contentar com isso. E se alegrar nisso. Ou ficar satisfeito com isso. Mas é muito interessante que João, que está muito longe em respeito de Jesus. E há algo espetacular aqui, que João é a prefiguração do Elias, segundo o entendimento do Antigo Testamento. É como se Elias voltasse. João está mais ou menos para onde Elias foi quando Jezabel ameaçou sua vida. Vocês conhecem o episódio do Carmelo? Quando Elias chama os profetas de Baal no Monte Carmelo, e não é muito distante de onde Jesus está. E ele monta um altar, derrama água sobre o altar, encharca tudo. E ele ora, desce fogo dos céus. E ele e o povo que estava junto pega nas mãos os 450 profetas de Baal e os mata ao fio da espada. O rei Acabe foge e cai um aguaceiro que a carroça começa a atolar, a carruagem começa a atolar. E Elias corre mais do que essa carruagem, porque Elias agora muda Israel, agora a idolatria vai ser derrubada. E quando ele chega lá na cidade onde Jezabel está, e ela fala que vai matar Elias. Elias tem medo, apesar de tudo que ele viu, e ele foge. Ele foge. E ele foge pelo caminho do Jordão e desce até o Mar Morto. Ele continua descendo e vai descendo. Ele entra no deserto do Neguev e vai embora até chegar no Horebe, o monte de Deus. E no meio do caminho, inclusive, ele encontra um anjo que lhe dá comida e dá água. Gente, até para fugir de Deus, Deus nos ajuda. Para Elias chegar no Horebe, Deus falar assim para ele: volta. Gente, 40 dias... 40 noites, fugindo de Deus. E Deus fala, volta. Não era mais fácil Deus falar lá, quando estava em Samaria, Elias, fica que tem 7.000. Não era? Não, mas Deus deixou ele fugir, sabendo que não podia fugir. Ajudou ele a fugir dele mesmo, até chegar lá e encontrar. E João está num lugar muito próximo disso, com dúvidas, assim como esteve Elias. Assim como Maria precisou descer para encontrar Jezabel morreu antes. Encontrar Isabel, porque ela também estava aflita, afinal de contas, ela era estigmatizada na sua sociedade. Ela carregava na barriga uma criança que ela entendia como veio, mas o mundo ao redor não entendia. Então João manda os seus discípulos falar com Jesus. É aquele que estava por vir? Ou precisamos esperar outro? Jesus... É espetacular a maneira como Jesus devolve a resposta às perguntas que lhe fazem. Ele não responde perguntas elaboradas teologicamente, nem filosoficamente. Ele simplesmente faz algo. E o que Jesus faz? Ele faz um drama. Ele dramifica um texto bíblico. Olha só. Naquela mesma hora, Jesus
curou muitos de moléstias e de flagelos, de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-lhes-se o evangelho. Olha o que diz, capítulo 4 de Lucas, versículo 16 e diante. Jesus acabou de sair do deserto das suas tentações e ele entrou numa sinagoga lá em Nazaré. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga e, segundo o seu costume, se levantou para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. Que Jesus está falando para João. Foi: João, lembra de Isaías? Lembra do que está escrito em Isaías? Eu vou te mostrar. O que Jesus está fazendo não é que ele fala assim: eu tenho poder para curar. Ele fala assim: eu sou aquele que estava para vir. Então os discípulos foram. Só que daí você pode imaginar assim: puxa vida, João fez o que fez, foi o que foi, e ele está em dúvidas. Só que daí Jesus responde a respeito de João. E ele fala: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. E ele faz 3 perguntas. Que saístes a ver no deserto? 3 perguntas iguais, tá? Porque ele faz mais. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem de bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Alguém já ouviu falar de Adélia Prado? Adélia Prado é uma poetisa brasileira e ela escreveu em 1976 um livro chamado Bagagem. Nesse livro existe um pequeno poema chamado Orfandade. E existe uma frase neste poema que diz assim: meu Deus, me dá um Natal e sua véspera. Meu Deus, me dá um Natal e sua véspera. Alguém conhece Fernando Pessoa? É um outro poeta. E ele tinha, inclusive, ele escrevia em nome de outras pessoas que ele tinha. E tinha um tal de Álvaro Campos, mas era Fernando Pessoa e era um heteronômino, né? Um heterônimo de Fernando Pessoa. E Álvaro Campos, ou Fernando Pessoa, escreve: na véspera de não partir nunca, ao menos não há que arrumar malas. Não há que fazer nada na véspera de não partir nunca. Em outro poema, ele escreve: na véspera de nada, ninguém me visitou. Olhei atento à estrada durante todo o dia, mas ninguém vinha ou via, ninguém aqui chegou. É interessante esses 2 poetas falarem de coisas semelhantes. Adélia Prado está falando: me dá o Natal e sua véspera. Adélia fala da importância da véspera. E Fernando Pessoa fala também da importância da véspera. Aliás, que não faz sentido existir véspera de coisas que não existem, de datas que não são importantes. É isso que Fernando Pessoa está escrevendo.
Se não existe o que comemorar, não existe véspera. E nós estamos chegando perto do Natal, não é isso? É os 2 dias mais importantes do final do ano, 24 e 25 de dezembro. E o dia 24, ele só é importante porque existe o dia 25. A véspera de Natal, ela só é importante porque existe o Natal. Só que não existe o Natal se não existir a véspera. E o que João é a véspera. É isso que Jesus está falando. João é a véspera. João, em termos proféticos, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Jesus está falando que não existe filho de mulher mais importante ou maior que João. Por quê? O ministério profético de João deve ter se restringido a 6 meses. Ele é o profeta que talvez tenha falado por o período mais curto de tempo. Mas Jesus o chama de o profeta mais importante. Por quê? Porque João Batista é o mais importante dos profetas. Alguém pode me falar? Porque ele é a véspera da vinda do Filho do Homem. É ele quem o precede, é ele quem aponta para o Filho do Homem. Não é outro profeta. Ele é aquele que fala: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Tudo aquilo que os outros profetas falaram está culminando em João. E João, ele é coerente com a sua mensagem. Ele se veste de pele de carneiro e ele come gafanhoto e mel e mora no deserto, porque ele fala a respeito dos nossos pecados. João fala de juízo. João vem trazer batismo de arrependimento. E juízo, ele precisa existir, porque se não houver juízo, não existe graça. E a graça não faz sentido se não houver juízo. Por isso que João é muito importante, é o maior dos profetas do Antigo Testamento. Porque é em João que Jesus vem. E é muito interessante que João mesmo fala que importa que ele cresça e eu diminua. Tanto é que quando Jesus começa, o relato é até o batismo de Jesus, João está falando. Depois do batismo de Jesus em diante, João some. E aquilo que ele profetiza fala, que eu vou diminuir enquanto ele cresce. Tanto é que há em outros textos que os discípulos de João querem seguir Jesus. Ele manda: vai, pode ir. É ele quem vocês têm que seguir, não sou eu não. E João está no cárcere, preocupado assim, o Messias veio, porque se ele não veio, o que eu estou fazendo aqui dentro? Mas se ele veio, está concluído o meu trabalho, o meu ministério. É muito interessante que Jesus continua. E eu vos digo, que ele fala que é maior, mas antes disso ele perguntou: o que saístes ver no deserto? O que saístes a ver no deserto? E ele pergunta 3 vezes. O que é um deserto? O que é deserto? João, ele ficava andando pelas margens do Jordão, naquela região que Elias andava pregando e profetizando, e de onde Elias vinha, e João estava por ali. Era deserto. Apesar de haver o rio Jordão, que é um filete de água, ele ficava nas terras escarpadas, e as pessoas iam até o deserto para ouvir João falar. E Jesus está perguntando: o que vocês saíram para ver? O que vocês foram ver lá? Foram ver um homem de roupas finas? Se você quisesse ver um rei, você não vai no deserto. O que você saiu a ver? Um caniço agitado pelo vento? Havia muito junco nas margens do Jordão. Sabe o que é junco? É parecido com a nossa taboa. Você foi em Brejo, não tem as taboas? Aquilo é agitado pelo vento. Aquilo é agitado pelo vento. Jesus não está pregando sobre o junco, sobre a cana. O que vocês saíram ver? A cana balançando ao vento? João não era inconstante. Jesus está falando da firmeza de João.
Vocês não saíram do deserto para ver uma paisagem ou para encontrar um homem inconstante que se movimenta para cá e para lá conforme os ventos de doutrina. Vocês não saíram do deserto para ver um rei, um homem de roupas finas. Vocês saíram do deserto porque João tinha uma palavra de juízo e vocês querem fugir do juízo vindouro. É isso o que vocês foram ver no deserto. No deserto não se vive. O deserto em si não traz salvação. O deserto não salva. Mas não tem salvação que não venha através do deserto. Não há salvação que não passe pelo juízo. O evangelho, ele não é evangelho, boas novas, enquanto você não ouvir as más notícias. Jesus, ele faz sentido. Ele é a personificação da graça e do amor de Deus. Na pessoa de João, que prega o juízo divino. Todos aqueles que participaram disso aqui, é porque entendem a confluência do juízo com a graça. Porque se nós pregamos só João, só o juízo, que pregação é essa? Só condenação? Se pregamos só Jesus no sentido de só a graça, o amor, que amor é amor? Que não há disciplina e não há juízo. Você é salvo de quê? Se não existe más notícias na sua vida. Por isso que nós estamos na igreja, para sermos, de fato, humilhados. Porque aqui as nossas imperfeições, elas precisam estar aparentes. Porque debaixo da luz do Evangelho, o juízo de Deus ilumina todo o pecado, toda a desobediência, toda a rebeldia, para serem tratadas à luz da graça de Cristo. Então talvez possamos pegar o poema de Adélia e mudar a frase. Ela fala, meu Deus, me dá um Natal e sua véspera. Como nós podemos mudar isso? Quem é hoje o juízo para mostrar o Evangelho? É a igreja. Não dá para ter Cristo sem ter a igreja. Porque é na igreja que você se assenta para ouvir a palavra pregada. É na igreja que a palavra é pregada e o seu pecado, ele vem à tona. Ele ganha luz, ele ganha contornos, ele ganha timbre, ele ganha as suas sombras, ele fica definido. E à luz do Evangelho ele fica definido e ele pode ser perdoado uma vez arrependido. Meu Deus, me dá Cristo e sua igreja. Meu Deus, me dá o Natal e sua véspera. Talvez você é daqueles que tem uma tradição, eu não tinha, tá, gente? Eu demorei a entender o que é Natal. Porque nós nunca lembrávamos data. Não existe data na minha família, né? No meu lado lá. Seja aniversário, Natal, virada de ano, seja... E eu trabalho, meu trabalho também é em turno. Então, assim, não existe Natal, não existe feriado, não existe data, né? Não tem importância nenhuma, nada disso. Inclusive, agora, eles nem anunciam quem é aniversariante lá. Então, para mim, né? Então é difícil, mas tem gente que tem a tradição dos presentes debaixo da árvore, dos presentes debaixo da cama. As crianças vão dormir em polvorosa. A minha filha Valentina, quando era menorzinha, e aí aconteceu alguma coisa no dia seguinte, né? Ela ficava, papai, estou empolgada. Porque a gente ia num passeio, eu ia fazer uma coisa, papai, estou empolgada. Né? Estou animada, ela falava. Era a expressão dela. Porque era a véspera. Porque era a véspera. Porque o grande evento está chegando. O grande evento está chegando. Jesus faz sentido para você? Porque se Jesus, o grande evento, não é suficiente para tornar a tua véspera empolgante, animadora, não vê a hora de chegar, a sua vida é miserável. Sinto em dizer. Se você não tem vésperas a respeito de Cristo, a sua vida é miserável. Meu Deus, me dá um Natal e sua véspera. Meu Deus, me dá Cristo e sua igreja. Porque é na igreja em que nós somos confrontados,
É na igreja em que nós somos tratados, na igreja nós somos trabalhados, nós somos humilhados. É onde a nossa autoestima é destruída. Mas a nossa autoestima pouco importa para Cristo, porque nós somos o que Ele quer que nós sejamos. É muito interessante que o que Jesus fala entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é o maior que ele. Como assim, Senhor? Ele é o maior, mas ele é o menor. Porque um dos paradoxos da vida cristã é essa. Nós somos extremamente importantes ao ponto de que Jesus morreu por nós. Morreu por você. O sangue do Filho de Deus, Deus morreu na cruz por você. Deus se fez homem, nasceu de uma mulher, foi colocado numa manjedoura onde os animais comem. O Rei do universo, o Criador de todas as coisas, por você. Só que ele fala que se João é o maior nascido de mulher, o menor no reino de Deus, é maior que João. Jesus está falando assim, na mesma proporção que você é importante, você é desimportante. Porque é a luz do Evangelho que tem que brilhar. Não é você. Não é você o centro. É Cristo o centro. João não é o centro. João não é o expoente. Em algum momento acharam que João era o Messias. Não, ele fala, não sou o Messias. Eu batizo com água. Não muda nada na sua vida. É um sinal de arrependimento. Mas vem aquele que vai batizar com o Espírito e com fogo. Aí, fogo do repleplé. Não é o fogo do repleplé. É o fogo que queima toda essa vida devassa do pecado da sua vida. É o evento que muda e torna inadequado tudo o que você tinha antes de Cristo. Em Cristo, as suas amizades se tornam inadequadas, os seus hábitos se tornam inadequados, as suas práticas se tornam inadequadas, a sua saidinha de happy hour com seus amigos se tornam inadequadas, as suas palavras se tornam inadequadas, os seus pensamentos se tornam inadequados, os seus sentimentos se tornam inadequados. Você é humilhado debaixo da potente mão de Deus por causa do Evangelho. Mas daí Jesus fala um enigma interessante aqui, a respeito dos homens daquele tempo. Ele fala assim, mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por João. Aqui, pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes, são semelhantes a meninos que sentados na praça gritam uns para os outros, nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho e dizeis, tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. O que Jesus está dizendo aqui? Que os líderes religiosos daquele tempo eram semelhantes a meninos que se assentavam na praça e ficavam um de frente com o outro assim, eu toquei flauta e você não dançou. Eu declamei uma lamentação e você não chorou. Ou seja, veio um asceta, que era João, não bebia, não comia, não tinha amigos pecadores, vivia quase como um monge, e eles o rejeitaram. Mas veio Jesus, que se alegrava com seus discípulos, tomava vinho, comia pão, comia com os pecadores. Nossa, esse é um não asceta. E eles o rejeitaram. A religião do tempo de Jesus, ela estava caduca. Eles criavam as regras e as pessoas deviam se encaixar nas regras que elas criavam. E por isso rejeitaram João e Jesus e buscavam meios de os destruir. João foi destruído e ele foi preso e depois foi decapitado. Jesus mais tarde vem a ser crucificado. Porque não se encaixava no tipo de religião que aqueles homens criaram. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Jesus está falando assim, os discípulos de João e de Jesus, a sabedoria de Deus estava justificada neles e creram e se arrependeram.
O começo da sua vida no Evangelho, ele passa pelo juízo, mas pelo arrependimento. Se a gente poder pegar estes homens e tentar espelhar eles hoje em dia, talvez você chegue e é confrontado com o Evangelho, mas você fala assim, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. A culpa é de quem? É do despertador, que despertou depois. Como se você programou ele? Como? É do carro, que acabou a gasolina. O carro que acabou a gasolina? Você não colocou gasolina no carro? Quem não colocou a gasolina no carro? A culpa é porque a gasolina está cara. Ué, mas vai a pé. A culpa é do outro motorista. Você não parou no pare. Você cruzou o sinal vermelho. O limite de velocidade é 40 porque está a 60. A culpa é do outro? A culpa é da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, do seu cachorro, do tempo. Do que mais você vai culpar? O que mais você vai culpar para esconder os seus pecados? Quantas narrativas você vai criar? Alguém, achei espetacular, esqueci quem é. Alguém falou assim, contar a verdade é muito mais fácil, você não tem que lembrar das mentiras que você inventou. Nessa manhã, João está em dúvida. Ele manda perguntar para Jesus, é aquele que estava por vir? A dúvida ela é permitida no reino. Não se acha um cristão de uma segunda ou terceira categoria porque você tem dúvidas. Afinal, a palavra está aqui. E o Espírito Santo falando com o seu povo, através da leitura da palavra, do tempo de oração, ou através de pastores e pregadores aqui, para sanar as suas dúvidas. Você não é chamado a ser perfeito para fazer parte disso aqui. Você é chamado a ser fiel. É diferente. E a fidelidade passa pelo arrependimento, pela confissão, pela entrega. Então, nessa manhã, eu chamo você a considerar a véspera. O que é a véspera? Senão o confronto com a justiça de Deus. Ilumina os nossos pecados, para que o evento de Cristo realmente possa acontecer em nossas vidas. Você não precisa se arrepender, não precisa se converter todo dia. A conversão é uma vez só. Mas você entra num processo de santificação cada vez mais parecidos com Cristo. Então que você possa se alegrar na sua véspera. Que você possa almejar e esperar por Cristo todos os dias. Para que Ele seja o expoente da sua vida. Que o Messias seja o seu maior prazer, apesar das suas dúvidas, apesar das suas lamúrias, apesar das suas dores, apesar do seu cárcere, apesar de estar num deserto, apesar do que seja. Apesar do que seja. João não foi liberto da prisão. O machado que decepou a cabeça de João não ficou travado porque ele creu. Aliás, Jesus morreu para que nós fôssemos salvos. Não adianta ter pena de Jesus, isso não faz você mais piedoso. Muito pelo contrário. Você não entendeu a mensagem da cruz. Aliás, tem um pregador que fala que é uma excrescência cristão que se assusta com a perseguição. Você se tornou cristão. É contra toda a narrativa deste mundo. É contra todo o modus operandi desse mundo. É contra tudo o que Jesus veio para fazer em sua vida. Vamos orar por esse tempo? Senhor, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Perdoa-me, Senhor Deus, se a minha limitação, ó Deus,
torna ela mais difícil de ser compreendida. Mas que Teu Santo Espírito possa falar aos corações do Teu povo, ó Deus, e nos transformar de dia em dia, de glória em glória, na semelhança de Cristo, ó Deus, ó Pai, em toda a sua dimensão. Nós sejamos cada vez mais parecidos com eles, preparados, Senhor Deus, ó Pai, para o dia que iremos encontrá-lo. Louvado seja o Teu santo nome. Nós oramos sim em nome de Jesus. Amém, Senhor.